Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Como é que passaram a semana? Tudo bom, né? Então, voltando a falar um pouquinho lá da nossa aula da semana passada, então, foi muito interessante ver o quê? Todo aquele conflito que existiu ali, né, na mudança da Idade Média para esse novo período aí do Renascimento, né, do século XIV, XV, isso aí gerou muita insegurança para o homem, né? Como que eu vou retratar, né? Agora, como que a arte vai retratar, né, o mundo, o homem e a natureza, a matéria, e não desprezar aquilo que tinha sido feito lá durante a Idade Média, que era aquela imaterialidade, né? O homem voltado para esse lado espiritual. Então, o Van Eyck, ele retrata isso com muita propriedade, quando ele faz aquele retrato lá do Nicolas Roland, que era um chanceler lá do Felipe, né, o rei, o duque de Borgonha. A gente sabe que o duque, né, duque vem de ducato, que era uma pessoa que tomava conta de uma porção de terras. Ducato é uma porção de terras. Então, ele era um nobre, né, o Nicolas Roland, e ele pôde encomendar a obra dele para o Van Eyck, que era um dos principais pintores que vivia ali nessa região ali dos Países Baixos ali, né, os pintores flamengos, né, que é uma parte da França, Holanda e Bélgica. Então, ele era um dos principais, ele tinha muito artista por ali. Então, ele retrata o Nicolas, né, do lado da Virgem, quer dizer, é o lado o humano, uma representação material do homem e uma representação do mundo imaterial, que é a Virgem Maria e o menino Jesus, que era uma coisa lá dos primórdios do cristianismo. Então ele coloca os dois aí numa mesma obra, resolvendo esse conflito, né? E aí coloca as características, a paisagem de fundo e tal. E também nós vamos ter a pintura do Bosch, e o Bosch, lá no Jardim das Delícias, ele também retrata esse conflito que existiu aí nesse momento, através dessa obra, que é uma obra assim que ela é uma obra aberta até hoje, ela não tem um significado fechado assim. Ela sugere ainda muitas interpretações e ela retrata muito bem esses conflitos, né? Tem Deus ali no primeiro painel apresentando Adão para Eva, depois o homem, o julgamento, quer dizer, isso aí retrata muito bem o conflito, né? Temos imagens surreais ali no meio das representações, muito interessante, né? A gente olhar para tudo isso aí. E na sequência, aqui na página 78, a gente viu o quê? Que o homem, desde lá da pré-história, e a gente vê a arte como um veículo de comunicação e de transmissão do pensamento do homem, de cada momento. Então é interessante a gente ver como o homem, através da arte, ele exercitou a sua criatividade para melhorar a realidade e torná-la mais bela. Então, por exemplo, os artistas dessa época, eles ainda tinham essa preocupação, né? Aí durante o Renascimento, né? Retratar ora o espiritual, ora o homem e a natureza. Era dessa maneira que as coisas estavam acontecendo. E quando ele pôde retratar essas duas coisas ao mesmo tempo, isso aí foi assim foi um avanço sem precedentes para a história da arte, né? Isso aí vai determinar os rumos da história da arte, na verdade. Quando você consegue representar juntos, né, o imaterial e o material, esses dois mundos distintos. Então a gente fala assim que foi um arco do florescimento. Aqui ele dá um exemplo, né, de duas obras para a gente analisar. É uma tratando, né, das coisas do mundo celestial, do mundo da fé cristã, que é a São João Batista no deserto, pintado por um jovem pintor aí holandês, que é um pintor que morreu novo, o Gertgen. Então a gente vê ali Cristo representado pelo Cordeiro, né? E o São João Batista aqui no deserto, ali que é uma passagem bíblica. E depois, logo abaixo, eu tenho duas imagens de um outro pintor alemão, que é o Albrecht Dürer. Esse pintor, assim, ele... A gente sabe que os pintores lá da Alemanha, dos Países Baixos,
eles tinham maneiras diferentes de representar ali dos pintores italianos, porque aqui a próprio material educativo ele vai separar a Itália, né? Eles pensavam de maneira diferente e retratavam o mundo de maneira diferente também. Então nós vamos ver o quê? Que tem dois desenhos do Dürer aqui, assim, perfeitos, né? Ele retrata essa lebre aqui, que é uma pintura feita com guache, assim, com perfeição que você enxerga até o pelo da lebre. E essa outra mão em oração aqui, que é um desenho feito com grafite. Perfeito também, né? O Dürer, ele vai estudar na Itália, inclusive. Então, o que é interessante vocês saberem que nesse momento aqui na Alemanha, o Gutenberg, ele inventa a imprensa. O que significou isso nesse momento aí? Então, por exemplo, os livros, né, que eram lidos em voz alta, eles passam a ser lidos o quê? Cada um pode ler o seu agora. Porque eles começam a imprimir vários livros e começa a difundir o conhecimento, né? Foi um florescer, assim, né? Esse florescer, ele foi na ciência, nas letras, nas artes, em vários campos do conhecimento. Então, aquilo que era uma leitura coletiva, ela pode ser individual agora. Então, o homem, ele passa a voltar-se mais para ele mesmo. Isso representa isso, né? Esse olhar voltado para si próprio. Né? E o homem é que vai ter um florescimento também, vai crescer mentalmente, espiritualmente, e corpo e alma, né? Uma harmonia entre corpo e alma. Então, o Dürer, que é esse artista aqui, ele foi o primeiro artista a usar a imprensa, né? A gravura, no caso, para a arte. Porque o que a imprensa é? É você fazer uma matriz, né? Você coloca todas as letrinhas, constrói os textos, depois você passa a tinta e vai tirando várias cópias, né? Como era, o jornal era feito antigamente, né? Você faz uma matriz, uma placa. O Dürer, ele começou a fazer desenhos, então ou usando placa de metal ou usando placa de madeira. Ele começa a usar então a gravura para fazer arte. Porque, por exemplo, a pintura, eu só tenho um original, um quadro, eu não posso ter dois quadros iguais. Eles não saem de maneira igual, jamais. Agora, na gravura, não. Ela é um tipo de arte que permite que eu tenha vários originais, né? Várias cópias iguais e todas elas são consideradas originais, né? Que é o que a gravura permite pra gente. Então é muito bonito a gente conhecer tudo isso, né, pessoal? Depois aqui na página 20 vai continuar falando dessa dualidade aí entre o espiritual e o natural. Então, eu vou colocar duas obras para vocês aí na plataforma, que são duas obras musicais de dois compositores. Um é o Monteverdi, que ele faz um tipo de música que é chamado madrigal, que é um pequeno coral. E também o Giovanni Gabriele, que também faz um tipo de música, né, tipo de coral, que eu vou querer vou pedir para vocês compararem com a música medieval lá, o canto gregoriano que a gente já conhece, que era aquele canto, né, uníssono, né, para elevar o espírito. Então nós vamos analisar o que tem parecido e o que tem de diferente, né, entre o que ficou lá da Idade Média nessa música agora renascentista aí, o que ficou lá do canto gregoriano e aparece aqui na música renascentista. E o que eu vou pedir para vocês também arrumarem, como a gente está falando da imprensa, é uma atividade que tem aqui, né, na apostila de vocês, aqui nas atividades que só estão aqui no livro do professor, que é assim, vocês arrumarem um pedaço de papelão, né, que dê para vocês fazerem como se fosse a capa de um livro. Nós vamos fazer um livro, fazer uma capinha bonita para ele. Então, essa aí vai ser a capa, né? Esse pedaço de papelão dobrado no meio e que dentro que caiba uma folha de sulfite A4, que é o formato que a gente trabalha nos nossos desenhos. E aí, o que nós vamos fazer? Vocês vão guardar toda a produção que a gente vem fazendo desde o começo do ano, os desenhos e outras produções que vocês fizeram, né? Nós vamos guardar aí, depois ou a gente vai furar e amarrar com linha ou amarrar de uma outra maneira com aquele tipo de gancho bailarina, né? Que é para fazer em pasta de arquivo. E nós vamos fazer esse trabalho aí, tá bom? Então a gente conversa melhor sobre isso na nossa live. E ouçam a música que eu coloquei lá na plataforma, tá? Para vocês já irem comparando
como é que, o que que ficou e o que que mudou do canto gregoriano agora para a música do Renascimento, tá? Então, uma ótima semana para vocês e um beijo grande. Tchau, tchau.